Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio. Veja bem, nós acabamos de ver o conteúdo aqui dessa aula de número 45 e voltamos para fazer aquela revisão de conteúdo para que você possa ter sucesso na atividade de sala. Vamos lá então na tela? Olha só, na aula 45 nós vimos aspectos quantitativos das reações químicas na parte 1. Então, olha bem, nós aprendemos que cálculos estequiométricos são os cálculos que correspondem aos cálculos de massa, de quantidade de matéria e, em alguns casos, de volume das substâncias envolvidas em uma reação química, tá bom? Então, os cálculos estequiométricos, vocês sabem, quando nós temos uma reação química e queremos saber as quantidades envolvidas nas reações, quanto de reagente foram consumidos, quanto de produto foram produzidos, logicamente. Então, precisamos primeiro balancear as reações, fazer os cálculos e quantificar, ok? Esses reagentes, que são, no caso da indústria, seria matéria-prima, e os produtos seriam produto acabado. Valeu? No entanto, esses cálculos, eles são feitos com base na proporção entre os coeficientes estequiométricos da reação, que denominamos de proporção estequiométrica. E, considerando as proporções estequiométricas, vamos verificar então como é que abordaremos sobre as quantidades em mol, né? Depois que você balanceia a reação, você pode trabalhar os coeficientes que antecedem cada substância, coeficiente como sendo referente a moléculas, ou se cada molécula, você sabe, então, ou como mol, porque cada mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Verificando aqui, por exemplo, a reação química que aconteceu entre o N2, uma molécula de N2, 3 moléculas de H2, no estado gasoso, formando 2 moléculas de NH3. Então, essa proporção de 1 para 3 para 2, nós podemos expressar também considerando-se mol. Por quê? Porque nós sabemos que o mol corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23. Logo, considerando agora não moléculas, mas como mol, e aí nós temos a mesma proporção, 1 mol, que corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de nitrogênio, reagindo com 3 mols, ou seja, 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2, produzindo 2 mols de amônia, NH3, que exatamente 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, não esquecendo o termo mol. Mol é como se fosse um amontoado, uma quantidade muito grande de entidades, porém, correspondente a 6 vezes 10 elevado a 23. E na sequência, nós sabemos também que coeficiente estequiométrico é o número que indica, através do balanceamento, o número de mol e moléculas das substâncias que participam de uma reação química. Sendo assim, primeiro você balanceia a reação química e, uma vez balanceada a reação química, os coeficientes estequiométricos informam a proporção entre as quantidades em mol dos participantes de uma dada reação química, denominada proporção estequiométrica dessa reação. E assim, meu caro aluno, você ficará, ou seja, lembrado ou para que possa fazer uma boa atividade de sala, tá certo? Peço a você que muita atenção na hora de ler o enunciado das questões para que você possa ter sucesso na resolução de cada uma, lendo o enunciado para escolher a alternativa correta. E logo, logo voltaremos para também fazer o comentário sobre cada questão que você realizou aí na atividade de sala. Valeu?
E agora, meu caro aluno, que legal, hein? Vamos fazer aquele comentário com muito detalhes sobre cada questão que você acabou de realizar, tá certo? Nessa sua atividade de sala, que eu sei que não foi fácil. Você precisou se concentrar, ok? Para responder. Mas vamos lá então, assim mesmo? Olha só. Aqui na primeira questão, está dizendo claramente: as plantas, através da clorofila, realizam fotossíntese, né? Que é uma reação que acontece naqueles vegetais, naquelas plantas que têm clorofila com a ação da luz do sol. 6 mols de CO2 gasoso reagem com 6 mol de água e o produto final é exatamente 1 mol de glicose, C6H12O6, mais 6 oxigênio. Por isso que dizemos que durante a fotossíntese existe a liberação de oxigênio para a atmosfera. No entanto, o que se quer é a quantidade de CO2, a quantidade necessária, quer dizer, de CO2 em quantidade de matéria, quer dizer, em mol, para produzir 8 mol de glicose eu gostaria de lembrar aqui, meu caro aluno, que você vai trabalhar apenas com CO2 e você vai trabalhar com a glicose. Tá legal? Então não precisa se preocupar nem com a água, nem com o oxigênio. O enunciado está muito claro. Então você vai determinar a quantidade de CO2 que será consumida nessa reação, em mol, necessária para produzir 8 mol de glicose. Então, olha aí. Então, na letra A será 32 mol, na letra B 24 mols, na letra C 48, na letra D 16 ou na letra E 30. Aí sim, com certeza, como eu estou trabalhando mol de CO2 para mol de glicose, então a regra de 3 fica cada vez mais fácil, chegando ao resultado de que, olha só, a quantidade de CO2 necessária será 48 mols de CO2 para produzir 8 mol de glicose, conforme veremos agora nos comentários, tá bom? E assim foi a letra C, por quê? Porque, olha só, diretamente relacionado, 6 mol de CO2 formará com certeza, através da fotossíntese, 1 mol de glicose. No entanto, para produzir 8 mol de glicose, nós precisamos de X mol de CO2. E na sequência, 6 vezes 8, 48, dividido por 1, 48. Então, só confirmando a letra C, de que para produzir, através da fotossíntese, 8 mols de glicose, nós precisamos de 8 mols de CO2 consumido pelas plantas através da fotossíntese. Beleza aí, meu caro aluno? Mesmo assim, olha só, esperamos que você tenha tido sucesso, mas agora partiremos para os comentários da questão número 2. A reação de fotossíntese é a mesma, mas vamos olhar agora o que se pede no enunciado do problema. E vimos que, considerando a fotossíntese que ocorre nos vegetais clorofilados, conforme eu abordei, qual será a massa em gramas, olha aí, em gramas, hein? De oxigênio formada quando forem consumidos 4 mols de água. Então, a reação é a mesma da questão 1, mas lembrando que as substâncias que nós vamos trabalhar aqui são exatamente oxigênio e água. Portanto, eu vou aqui, ó, 6 mols de água, 6 mols de oxigênio. No entanto, como nós vamos trabalhar em gramas de oxigênio, sabemos que a massa molar do oxigênio é exatamente 32 gramas por mol. Desta forma, será que foi a letra A, que é exatamente, olha aí, a quantidade de massa de oxigênio?
Será que foi 136 gramas, conforme a letra A? Será que foi 128, conforme a letra B? Será que foi 200 gramas, conforme a letra C? 158 gramas, conforme a letra D? Ou 1.820, conforme a letra E? Agora eu pergunto, meu caro aluno, e aí? A primeira questão, a reação era a mesma. Na primeira questão, você trabalhou com mols no CO2, você trabalhou com mol na glicose. Ótimo. Agora não. Agora está envolvendo água, que a unidade é mol, e está envolvendo oxigênio, que é exatamente o que se quer saber, porém trabalhando massa molar. Então é muito importante, além de você saber quais são as substâncias que estão indicadas no enunciado, você também saber as unidades que você precisa trabalhar naquela questão. Tá joia? Logo, meu caro aluno, com certeza aí, ó, se você assinalou ou marcou que 128 gramas de oxigênio é exatamente o que seria produzidos através da fotossíntese no consumo de 4 mols de água, sendo a água o reagente e o oxigênio o produto formado. Olha aí. Quanto à fotossíntese, é muito bacana, muito importante sobre isso, porque além do oxigênio do ar à atmosfera, as plantas durante o dia também produzem oxigênio. Por que as plantas não produzem oxigênio durante a noite? Porque não tem a fotossíntese, não tem a luz do sol para atuar na clorofila das plantas. Valeu, meu caro aluno? Então vale a pena refletir, porque isso aqui tem muito a ver também com as aulas de biologia. E assim vamos partir para a nossa terceira questão, e comentando a afirmativa, alternativa letra B. Desculpem, né? E assim nós temos aqui, conforme eu já falei, você tinha 6 mols, olha aí, 6 mols de água na formação de 6 mols de oxigênio. No entanto, no enunciado dizia 4 mols de água. 4 mols de água, quanto de oxigênio produziria? Aí sim, com relação ao oxigênio, que teria que ser em gramas, então eu pegaria 6 mols, como a massa molar do O2 é 32 gramas, então ficaria exatamente 4 vezes 6 vezes 32, dividido por 1, que ia dar, olha aí, 128 gramas de oxigênio, correspondente a 4 mols de água que colocou para dizer. Então, você faria 4 mol vezes 6 vezes 32, dividido por 6, então 128 gramas de oxigênio seriam produzidos por 4 mol de água como reagente. Tudo bem? Agora sim, partiremos para se liga no Enem através da questão de número 3. A questão de número 3, ela é compreensiva também. Desde que entendemos que o acetileno é um hidrocarboneto etino e ele é um gás muito utilizado no processo das soldas metálicas, né? Daí, pergunta-se, qual a quantidade de matéria de oxigênio? Tá legal? Olha, já sei, vou trabalhar com O2 do reagente. A quantidade de matéria de oxigênio, quantidade de matéria deve ser em mol, necessária para fornecer, ou seja, para produzir 17,5 mol de água. Então, a primeira eu me liguei aqui nas substâncias envolvidas, oxigênio e água. Então, minha regra de 3 relacionará tanto o reagente O2 como H2O, e ambos em mol. Por quê? Qual a quantidade de matéria, quer dizer, em mol, necessárias, ok, para produzir 17,5 mol de água na queima completa do acetileno. Então, o acetileno aqui você não envolve na regra de 3, está apenas dizendo o oxigênio, que é o comburente, para ter queima tem que ter oxigênio. Então, não precisa envolver o C2H2. Envolveremos somente oxigênio e água. E aí,
seria a letra A, 43,75. Letra B seria 20 mol. Letra C, 17,5. Letra D, 35 mol. Ou letra E, 27,2. E aí, meu caro aluno? Desta forma, qual alternativa você escolheu? Lembrando que não está falando sobre massa molar, grama por mol, não está falando o número de moléculas, utilizando 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. O enunciado está citando apenas quantidade de matéria, que nós denominamos de mol, e mol também para o produto da água, tá joia? Esqueçamos, então, no cálculo, o acetileno e esqueçamos, portanto, o CO2. Consequentemente, se você assinalou a letra A, dizendo que a quantidade de oxigênio necessária, ou seja, 43,75 mols de oxigênio, produzirá com certeza 17,5 mol de água. Tá bom? Mas mesmo assim, vamos conferir lá nos comentários para você entender como seria formulada então a regra 3. Então aí, na alternativa, nós estamos trabalhando com oxigênio apenas e com a substância água. Portanto, 5 mols de O2 produzirá estequiometricamente, uma vez a equação balanceada, 2 mols de água. Logo, para produzir 17,5 mol de água, nós teremos que X será igual a 17,5 vezes 5 dividido por 2. E aí, confirmando a resposta que temos na letra A, que nos garante 43,75 mols de O2, que diz que o reagente utilizado na queima do acetileno para chegarmos à produção de 17,5 mol de água. Então, eu gostaria de lembrar a vocês, meus caros alunos, que, por gentileza, sempre que você estiver diante de um problema que envolver cálculo estequiométrico, é prioritariamente indispensável, primeiro, verifique se a equação está devidamente balanceada. Ao estar devidamente balanceada, você verifique os coeficientes estequiométricos, ou seja, o número que indica o número de moléculas ou o número de mols antes de cada substância, tanto no reagente como no produto. E em seguida, pelo enunciado, você vai ver as substâncias envolvidas no problema, porque nem todas as substâncias reagentes citadas, nem todas as substâncias produtos citadas vão participar do cálculo da questão. Além do mais, ao você olhar o enunciado, lembre-se de verificar qual será a unidade utilizada pelas substâncias reagentes. Será mol? Será moléculas? Ou será massa? Se for massa, obrigatoriamente tem que se dar as massas molares de cada componente, de cada reagente. E a mesma coisa faremos para o produto. Você pode ter massa molar no reagente, mol no produto e vice-versa. Você pode ter mol e moléculas e vice-versa. Não esquecendo que, se você não levar em consideração essas unidades ou essas grandezas que são trabalhadas nas substâncias envolvidas na reação, você poderá chegar a um resultado inesperado e, com certeza, não acertar a questão que foi elaborada. Valeu? Então, eu estou fazendo esse alerta, porque é muito característico do aluno errar quando ele não observa essas informações legalmente. Valeu? E aí, meu caro aluno, agora, fique preparado, porque, teremos mais aula pela frente. Valeu?